Muito bem, pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de sólidos, no capítulo 8. Então, nós estamos vendo o efeito de um potencial periódico fraco. Para todos os efeitos, o que a gente vai considerar o potencial periódico fraco é os U de casa, essas constantes que aparecem no peso da expansão em série de Fourier do potencial periódico, né? Se o potencial ele é de baixa intensidade, então o que a gente espera é que todos esses U de K sejam pequenos, né? Então, nós comentamos na aula passada que a gente pode ter duas situações diferentes. Eu posso ter vários estados de energia da partícula livre, né, estados de Sommerfeld, né, que corresponde às ondas planas, para vetores da rede recíproca todos terem valores iguais de energia, já que a energia para um potencial igual a zero, né, que seria o limite do potencial periódico do menor possível, né, que é C igual a zero, eu posso ter vários Ks vetores da rede recíproca que, ao combinar com o Kzinho, né, as possíveis soluções para o potencial, para o sistema do potencial periódico na solução de Bloch, eles podem ter o mesmo módulo, isso daria energias iguais, né? Então, nesse primeiro caso, nós vamos pegar o caso contrário, que é em que os estados de energia, então, vamos lá, o que é que a gente vai considerar nesse caso 1? Se eu pego uma determinada solução, um Kzinho, né, para os vetores de onda de Bloch, e a gente pega estados definidos pelo vetor de rede K1, de forma que a energia do elétron livre, né, para essa combinação de Kzinho com K1, então seria, vou chamar de E0 de Kzinho menos K1, porque é energia do elétron livre, H2K2, módulo do vetor, que seria K menos K1. E esse valor, ele está, qualquer que seja o K1 que eu pegar, ele é sempre muito diferente dos outros possíveis valores de Kzão da rede recíproca, em comparação com os valores do potencial, né? Então, qual é a questão que a gente está comparando aqui? Eu pego dois vetores K da rede recíproca, K1 de interesse e qualquer outro K, olho as energias da partícula livre, essa diferença daqui para cá, ou seja, a energia calculando com K1 ou a energia calculando com qualquer outro K, a diferença é sempre muito maior do que o termo o termo do potencial, né, periódico, que viria então de U de K menos K1. Tá? Então, significa que a gente tem estados de energia que são distantes, né, em relação ao efeito do potencial. Essa que é a história. Né? Então, se a gente imaginar, né, vamos pegar aqui, né, isso aqui, obviamente, é a curva de uma parábola, né? Se eu pensar o K aqui, um eixo K do módulo do vetor do momento, né? Então, para um determinado K1 eu tenho essa parábola, para um determinado K eu tenho essa parábola. Qual é a condição que eu estou aqui? Eu estou aqui, por exemplo, nessa situação, né? Se eu estiver dentro dessa região rachurada aqui por esse triângulo cinza, veja que as energias aqui são sempre muito... Se eu pego a energia calculada com K1 e a energia calculada com K, é sempre muito diferente. Nessa região aqui, a gente vai deixar o próximo caso, que é o caso em que eu tenho energias próximas, né? Então, que vai ser o próximo caso, que é o que a gente chama o caso quase degenerado. Então, em outras palavras, a gente está dizendo que a diferença de energia é sempre maior, muito maior do que qualquer U para qualquer combinação K1 e K, obviamente, para K diferente de K1. Tá? Então, qual seria o efeito do potencial pequeno sobre os estados do íon livre? A pergunta é, quão boa é essa descrição das possíveis energias nesse caso? Né? Então, vamos lá. Então, já que o nosso interesse é calcular, né, voltando aqui, o interesse é eu saber, por exemplo, qual seria a energia do correspondente ao vetor de onda K menos K1. Então, digamos que o meu interesse é saber qual é essa energia, não o E0. Qual seria
o efeito do potencial periódico em cima de E0, produzindo um novo E de K, Kzinho menos K1. Né? Então, vamos pegar a expressão, né, que a gente viu lá no capítulo 7 da teoria de Bloch, né, a equação que define, e aí a gente reescreveu aqui dentro do capítulo 8, né, aquela equação para os coeficientes, e vamos pegar para o caso particular em que eu quero o coeficiente associado ao K1. Então, onde tiver K, eu vou pôr K1, e aqui vai ficar uma somatória sobre todos os vetores da rede recíproca, para não confundir os índices, porque depois a gente vai usar de novo essa somatória. Eu vou trocar essa somatória, então, aqui, ao invés de K', eu vou pôr K, mas aqui é só uma troca de índice, né? Porque não faz nenhuma diferença. E o que importa é, o que a gente vai escrever aqui, né? É que eu quero determinar qual é esse novo coeficiente. Essa equação aqui a gente espera que determine o novo valor da energia e os coeficientes C de Kzinho menos K1. Né? Muito bem. Então, reescrevendo aqui, né? Passando isso aqui para lá, trocando a ordem. Isso aqui, então, é o E0 de K menos K1. E esse aqui seria a nova energia e o coeficiente. Agora, veja que essa equação aqui é uma equação que descreve a energia e o coeficiente de interesse, do estado de interesse, né, K menos K1, em função de todos os outros coeficientes. Né? Então, a gente tem que dar um jeito de resolver isso. Né? O que a gente vai fazer? Como é um método aproximativo, nós vamos voltar a essa equação aqui e usar o fato de que eu posso escrever qualquer coeficiente segundo essa expressão. Né? Vale para o K1 e vale para um K qualquer. Né? Então, nós vamos reescrever isso aqui, né, em função do C de Kzinho menos K, e nessa somatória do lado de cá, então vamos passar essa somatória para o lado de lá, inverter a energia, né? Do lado de cá, o que eu tenho? Eu tenho, dessa somatória aqui, eu separo o termo K igual a K1, que é o que eu estou procurando, né? Esse coeficiente, né? E o resto aqui, então, fica uma somatória de todo mundo menos K1, né? Bom, então eu sei quem é o C de K menos Kzão, ou seja, eu sei calcular qualquer um dos outros coeficientes. Veja que agora em função do C de Kzinho menos K1 e dos outros coeficientes. É um negócio redundante. Vamos ver onde é que a gente vai chegar. Né? Então eu volto na equação agora que determina a energia e o C de Kzinho menos K1 e substituo no lugar do C de Kzinho menos K aquela solução que a gente acabou de determinar. Né? Tá aqui. Né? Agora, olha, eu tenho um termo aqui em C de Kzinho menos K1 e aqui também, né? Então eu vou juntar esses termos, tá? Então, aliás, não juntei ainda não, só separei as somatórias aqui, né? Abri esse produto aqui, né? Nessa primeira somatória, que seria em K diferente de K1, e aqui as outras duas somatórias, né? Que seria uma somatória em K e uma somatória em K'. Tá? Beleza. Muito bem. Então, isso aqui, arrumando agora esses termos aqui, né? Esse termo aqui, a gente pode olhar que ele é, na verdade, esse termo aqui é da ordem de U ao quadrado, né? Porque aparece U vezes U. Esse termo aqui é, no mínimo, da ordem de U ao cubo. Como é que a gente pode ver isso aí? É só a gente lembrar, né? Isso aqui é na ordem de U ao cubo. É só a gente lembrar que eu posso usar a mesma ideia aqui em cima e escrever o C de K menos K', troco aqui vai aparecer um K duas linhas, e veja que o próximo termo que aparece aqui vai aparecer um termo U vezes U vezes U. Né? Então eu já tenho U vezes U vezes o U de novo, vezes o U de novo aqui, que vem desse termo. Então aqui aparece um termo em U ao cubo. E se eu for fazendo isso, aparece U à quarta. Isso aí é uma soma infinita com diferentes ordens, então, de aproximação. Né? Como eu imagino que o U deve ser pequeno perto da diferença de energia, né? Veja que interessante. Como a gente está falando de diferença de energia, então nós podemos escrever assim e deixar isso aqui da ordem de U ao cubo. Né? Bom, ele é um sistema de equações, então isso aqui passa a ser agora um sistema de equações que, se eu desprezar, que vai determinar quem são as novas energias, né? Ou seja, as bandas de energia, para cada casinho eu resolvo essa equação, determino
o coeficiente e o valor da energia, troco o casinho e assim por diante. Para cada um eu resolvo isso em função de casinho e determino então a solução, tanto para a função de onda, para os estados, os novos estados corrigidos, quanto para as novas energias. Como espero que o efeito do deva ser pequeno, nós vamos fazer agora uma aproximação que é jogar esse termo fora. E vamos manter só até termos da ordem de U ao quadrado. Se a gente fizer isso, então eu vou poder aproximar essa expressão somente por essa primeira somatória, né? E agora, e aí é interessante, porque esse termo aqui, ó, o C de K menos K1, como a somatória aqui é sobre todos os Ks, exceto K igual a K1, esse termo sai para fora, né? Ele sai fora da somatória e aparece o coeficiente dos dois lados e a gente fica, ó, beleza, legal, acabei de descobrir uma solução para energia, né? Mais ou menos, por quê? Porque se a gente olhar direitinho essa expressão, eu tenho a energia dos dois lados, né? Então isso aqui é uma equação transcendental que a gente chama, né? Na verdade, eu estou calculando quais são as novas energias em função da energia. Então, agora a gente faz uma nova aproximação, imaginando que como o efeito do potencial é pequeno, veja, isso aqui está dizendo que a nova energia tem uma diferença da energia antiga da ordem de U ao quadrado. Então a gente pode fazer uma substituição, considerar desse lado direito da equação, ao invés de E aqui, a energia original, ou seja, o E de 0, K menos K1, como um bom chute para o valor, para poder calcular. No fundo eu estou calculando aqui as correções, né? E se eu precisar incluir termos de ordem 3, 4 e assim por diante, eu faço a mesma coisa, né? De forma que a gente tem uma proposta agora para as novas energias do sistema, que é a energia inicial mais esse termo adicional. E aqui a gente já usou um fato interessante, é que se a gente voltar lá na definição do U, né, da aula anterior, como esse U de K vem dos coeficientes da transformada de Fourier, né, o U de R é uma função real, porque faz parte da hamiltoniana do problema, né? Então, o U de menos K, a gente dá para ver que é o complexo conjugado do U de K, né? E já usamos esse fato aqui para escrever o módulo, então, de U de K menos K1 ao quadrado, né? E, imediatamente, para quem lembra do curso de quântica, né, de teoria de perturbação, imediatamente a gente reconhece isso aqui como a energia do sistema com correção até segunda ordem. O que é interessante, o que esse tratamento mostra para a gente, é que quando eu tenho os estados originais de Sommerfeld, né, para as possíveis soluções para aquela rede periódica, que envolve quais são os possíveis valores de casinho e quais são os vetores da rede recíproca. Portanto, está pré-definido quem é o casinho e quem é o K1, né? Quando esses valores de energia são diferentes, muito diferentes, a correção aparece somente em segunda ordem no U de K, né? E esse é o primeiro comentário que a gente tem a fazer nesse caso 1, em que as energias são bem diferentes, comparativamente com o potencial. Essa expressão indica, então, que a correção nas energias dos elétrons livres é apenas da ordem de U quadrado. A correção em primeira ordem não tem. Então, a gente pode dizer, em primeira ordem, quando eu estou numa região em que as energias da partícula livre são muito diferentes para todos os possíveis valores de Kzinho e K1 e K da rede recíproca, a energia da partícula livre é uma boa estimativa para os estados eletrônicos do sistema, né? A segunda observação importante, e que é uma consequência da teoria de perturbação lá da mecânica quântica, né, é a contribuição de estados adjacentes na correção da energia do estado de interesse é maior do que para estados que têm energia mais afastados. Veja, porque a correção em segunda ordem depende do inverso da diferença de energia, né? Então, se esses números aqui são próximos, esse termo fica maior. Quando eu tenho, então eu espero que o efeito mais importante vai ser entre os estados vizinhos em termos de energia da partícula livre, né, que seriam os estados originais, tá? Os estados com energia menor do que o estado em questão,
Então, se o meu estado de interesse é o estado envolvendo Kzinho e K1, né? Aqueles estados outros que têm energia menor do que o estado de interesse contribuem com um termo positivo, né? Isso faz com que a diferença de energia aumente, né? Porque se a energia é menor e eu ainda somo um valor no estado que vai contribuir com essa diferença positiva. Então eu estou produzindo um afastamento entre os níveis de energia. Quando eu olho para o caso dos estados de energia menor, o que acontece? Isso aqui vai contribuir... Não, desculpa, para os estados de energia maior, agora menor que eu acabei de falar. Para os estados de energia menor, então se esse número aqui é energia maior, confundido. Se esse número aqui é maior do que esse, isso aqui vai ser negativo, né? Então, os estados de energia maior contribuem diminuindo o estado em questão. Então, eu continuo aumentando a separação, né? Tanto se eu olho para os estados de energia menor ou os estados de energia maior, a tendência é que o termo perturbativo afaste ainda mais os níveis de energia, né? Esse é um efeito conhecido lá na mecânica quântica, quem fez o curso de quântica já viu isso, que é o que a gente chama de repulsão entre as bandas ou os níveis de energia, né? Muito bem, esse então é o caso inicial em que eu tenho energias muito diferentes. Essa aula vai ser curtinha, mas vamos fazer separado na próxima aula. Então a gente fala agora sobre o caso em que eu tenho um conjunto de estados que tem energia próximas, tá? Mas aí fica para a próxima aula. Até mais, pessoal. Valeu!